bem? Bom, aqui é mais um vídeo das séries, né, que estamos vendo acerca de sistema tampão, tá? Então, neste item aqui vamos estudar a definição e as propriedades desses sistemas, ok? Bom, em primeira coisa eu gostaria de pedir desculpas por alguns erros que eu falei em aulas anteriores, que são as minhas primeiras, né, que eu estou postando diretamente no YouTube, porque eu já venho fazendo aulas, mas eu posto para outros públicos, tá? Então agora eu estou iniciando, então a gente às vezes fica um pouco nervoso, acaba engolindo letra e falando uma ou outra coisa errada, mas de repente pelo nervosismo de estar já colocando público um conteúdo assim, tá? Porque que a gente sabe que é de suma importância, porque muitos alunos, eu já dei aula de bioquímica em faculdade, então eu sei que muitos alunos têm pavor de bioquímica e muitas vezes não é uma matéria que é difícil, se você vê desde o início, né, entendendo, né, os passos aí, né? Como todas as disciplinas, na verdade. Mas se você já vai com o medo já vai te bloquear, né? Então, acredito que vamos ver passo a passo aí e espero poder ajudar vocês. Então, dessa forma também, se puderem, eu peço para vocês se inscreverem no canal. E tô começando aí, sou um bebezinho, né? Nessa questão de enviar vídeos no YouTube, estou aprendendo, então agradeço se vocês fizerem isto e também se puderem passar para pessoas que estejam precisando. Qualquer dúvida também, ou comentário, ou crítica, vocês podem pôr nos comentários aí abaixo, tá? No chat, nos comentários, né? Tá bom? Então, essa parte aqui, ela é um pouquinho longa. Se passar muito de 8, 9 minutos, eu vou parar e a gente continua numa outra videoaula, tá bom? Só uma coisa também, esses sistemas tampão caem muito em concurso público para biomedicina, para medicina, para enfermagem, para vários concursos dessas áreas biomédicas aí, esse tema, o pessoal gosta bastante, tá? Então, eu já prestei concurso e eu já vi esse sistema tampão eles pedirem, tá? Então vamos lá, gente. Um sistema tampão é constituído por um ácido fraco e sua base conjugada. Bom, basicamente foi isso que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Então, aqui nesse texto ele está falando sobre o quê? A importância dos ácidos fracos na bioquímica. Ele tem um interesse particular. Por quê? Porque justamente esses ácidos fracos, por eles não se dissociarem totalmente, né, como os ácidos fortes, esses ácidos fracos vão fazer com que a gente tenha no sistema tanto o ácido fraco, quanto sua base conjugada e seu próton, que é o íon H+, né? Então, você vai ter os 3 elementos ali na solução aquosa, o que vai fazer? Se ocorrer algum problema ali interno, intracelular, ou mesmo fisiológico, de aumento de íons H+, ou diminuição, esse sistema, o que ele vai fazer? Ele vai equilibrar, ele vai adequar, tá? Para que aquela célula continue ali no pH ideal dela, para que aquele sistema fisiológico mantenha o seu pH ideal. Então, o sistema tampão é para isso, para poder equilibrar os pHs fisiológicos e intracelulares, tá? Bom, isso é um assunto para mais para frente que eu vou acabar falando. Mas aí você pode falar, mas quando que isso pode acontecer, né? De diminuir a quantidade de prótons ou aumentar, né? Por exemplo, quando você tem saturações, aumenta a quantidade de CO2 no sangue, ou diminui, ou então o rim não está com uma filtração anômala, né? E aí você também dá esse desequilíbrio aí, tanto sistêmico quanto intracelular. E se isso for a longo prazo, vai levar a doenças, vários tipos de doenças, tá? De repente, mais para frente, eu posso até colocar algum estudo de caso aqui, para a gente poder analisar essa questão aí, tá bom? Bom, continuando então.
Então, esse sistema tampão, ele é capaz de impedir grandes variações de pH quando ocorre a adição de ácidos ou álcalis, né? Então, quando acontece isso em excesso, porque se eu colocar muito ácido, tá? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a quantidade de prótons H+. Se começar a aumentar muito álcali, né? O álcali, o que vai acontecer? Vai diminuir essa quantidade. Então, eu preciso ter um sistema tampão para que consiga equilibrar o pH ali ideal do sistema, tá? Bom, aqui o autor dá um sistema tampão hipotético formado pelo ácido HA e sua base conjugada A. A gente já viu isso anteriormente, né? No vídeo anterior. E reage à adição de um ácido forte, ou seja, a adição de prótons, já que o ácido forte dissocia-se completamente. Então, esse é um exemplo hipotético, tá? Eu tenho um ácido HA e uma base conjugada A, e ela vai reagir a uma adição de ácido forte. Então, o ácido forte, ele vai jogar ali um monte de próton, né? Então, o que vai acontecer? Um desbalanço do sistema, tá? Então, aí, vamos ver aqui esse exemplo aqui. Então, adiciona-se esse próton, H+, a esse equilíbrio formado pelo ácido e pela base conjugada e prótons. Então, ali a gente tem um exemplo, né, o HA. Então, a flecha para a direita, formando o A, né, e o próton, tá? Então, você vai ter a formação ali de próton, no sentido de formação de mais próton, e na direção inversa, na esquerda, a de produção de mais ácido e, consequentemente, diminuição de prótons, tá? Bom, esse aqui quando a gente coloca nesse sentido aí, essa flechinha indo e vindo, é porque é dissociação de um ácido fraco, tá? Então, o que acontece quando a gente coloca ali um ácido forte? O ácido forte vai liberar muito próton ali naquela solução, tá? E aí, o que vai acontecer? O sistema vai ir para formação de mais ácido, tá? Então, se eu jogo muito próton, eu vou deslocar minha reação para a esquerda, formando mais ácido, tá? Então, e aí o que acontece? A solução fica alcalina, tá? Porque eu preciso consumir aquele próton, tá? Então, a solução acaba ficando, então, alcalina, mais alcalina, tá? Então, o sistema tampão reage por intermédio da base conjugada A, que se dissocia a prótons, transformando-se no ácido HA. Então, justamente o que eu falei, você joga ali muito H+, né? Por exemplo, eu tenho um ácido acético, que é um ácido fraco ali em solução, ele está dissociado, né? E eu tenho próton ali no meio. Mas eu pego o HCl, um pouquinho de HCl e jogo ali na solução. O que vai acontecer? Um ácido forte. Eu vou jogar mais próton. É a mesma coisa que eu pegasse próton e jogasse ali na solução. O que vai acontecer? A reação vai ir para a esquerda, formando mais ácido, o ácido HA, tá? Então, bom, dois aspectos desta associação são importantes. Primeiramente, o simples fato de haver uma associação deixará livre um número de prótons menor do que a base A não estivesse presente, pois, neste caso, todos os prótons adicionados ficariam livres, tá? Então, ali eu tenho a nossa base, tá? E se eu não tivesse aquela base ali, o que aconteceu? Ia ter um monte de próton na solução, mas isso não vai acontecer, porque eu tenho, então, essas bases aí, que é o A, né? E ela vai fazer com que a reação vá para a esquerda, formando mais do ácido HA, tá? Em outras palavras, o pH irá diminuir, mas muito menos do que diminuiria se a mesma quantidade de prótons fosse adicionada a uma solução desprovida da base conjugada de um ácido fraco, uma solução de NaCl, por exemplo. Então,
quando eu jogo esse ácido forte lá, se eu não tivesse essa base conjugada do ácido fraco, eu ia acidificar muito essa solução, tá? Por quê? Porque eu ia ter muito prótons H+. Só lembrando, gente, que quanto maior a concentração de próton H+, menor vai ser meu pH, tá? Então, vai ser um pH abaixo de 7, né? Bom, e aqui ele dá o exemplo do NaCl. Se em vez do ácido fraco, né, que eu exemplifiquei como ácido acético, eu tivesse um NaCl, que é um sal, na verdade, eu ia acidificar muito essa solução. Por quê? Porque eu não tenho uma base para associar com esse próton